Deixa eu te fazer uma pergunta direta. Quando foi a última vez que você colocou você mesmo como prioridade? Sem culpa, sem pressa, sem desculpas. A verdade é que a maioria das pessoas gasta tanto tempo cuidando dos outros, agradando, cumprindo expectativas, resolvendo problemas, que se esquece de olhar para a própria vida. E aí, quando para respirar, percebe, está esgotado, vazio, sem direção. Você dá o seu melhor no trabalho, se desdobra para ser bom amigo, bom filho, bom parceiro, faz tudo o que esperam de você. Só esquece de fazer o que você precisa e o que sobra no final. Uma sensação estranha de que, apesar de estar sempre tão ocupado, você ainda sente um vazio, uma falta, uma distância de si mesmo. E sabe por quê? Porque você colocou todo mundo no centro da sua vida, menos você. E eu te digo com todo carinho, ninguém vai colocar você como prioridade se você mesmo não fizer isso primeiro. Cuidar dos outros é lindo, mas quando isso acontece às custas de si mesmo, vira abandono. Quando você esquece de si, começa a aceitar migalhas, começa a viver pelos outros, a se contentar com pouco, a esquecer o que te faz bem de verdade. Você já percebeu como, quando está vazio, até o que antes te alegrava perde o brilho? A vida perde o gosto, as relações ficam pesadas, o corpo dói, a mente trava, porque a energia que deveria alimentar sua construção interna está sendo doada para todo mundo, menos para quem mais precisa, você. E deixa eu te dizer uma coisa que pode mudar tudo. Concentrar-se em si mesmo não é egoísmo, é necessidade, é autocuidado, é maturidade, é respeito por quem você é e por quem você ainda pode se tornar. No próximo capítulo, a gente vai falar sobre o que acontece dentro da sua vida quando você começa a mudar o foco e por que essa mudança de centro não só é necessária, mas transformadora. Mas por hoje, te deixo com uma pergunta simples. Se você continuar colocando todo mundo em primeiro lugar, quem vai cuidar de você quando você quebrar? Você já percebeu como a energia que você coloca no mundo molda a sua realidade? Se você vive correndo para resolver a vida dos outros, adivinha? Sempre vai ter alguém te pedindo mais. Se você vive apagando incêndios que nem são seus, adivinha? Sempre vai ter mais um fogo para você apagar. A vida, de um jeito sutil, responde ao que você aceita. E enquanto você não se colocar no centro da sua própria história, vai continuar vivendo como coadjuvante, aplaudindo as conquistas dos outros, resolvendo problemas que nem eram seus, se perdendo em expectativas que não têm nada a ver com o que você quer de verdade. Mas e se você mudasse o foco? E se, pela primeira vez em muito tempo, você decidisse que é a sua vida que merece sua melhor energia? Porque deixa eu te contar um segredo. Quando você se concentra em você, tudo ao redor começa a se alinhar. Não porque o mundo muda magicamente, mas porque você muda. Você começa a dizer não para o que te diminui. Começa a dizer sim para o que te expande. Começa a escolher melhor onde coloca seu tempo, sua atenção, sua alma. E aí, sem perceber, as relações ficam mais leves. O trabalho faz mais sentido. Os dias ganham outra cor, porque finalmente você deixou de ser espectador e assumiu o seu lugar como protagonista. E isso não significa que você vai se fechar, se isolar, parar de se importar com quem ama. Muito pelo contrário, quando você se cuida, se conhece, se fortalece, você tem mais a oferecer, você para de dar o que não tem. Você começa a transbordar e não mais a se esvaziar tentando ser tudo para todo mundo. Mas atenção, essa mudança vai incomodar. Vai ter gente estranhando, gente dizendo que você mudou, como se isso fosse ruim. Gente tentando puxar você de volta para o padrão antigo, onde era conveniente que você esquecesse de si. Mas lembra,
Mudar é necessário, evoluir é necessário. Crescer é obrigatório se você quer viver e não apenas existir. No próximo capítulo, a gente vai conversar sobre as barreiras internas que surgem quando você decide se priorizar e como superá-las para continuar no seu caminho. Mas por hoje, te deixo uma reflexão. O que você deixaria de perder se a partir de agora concentrasse sua melhor energia em você? Quando você decide mudar o foco e colocar a sua vida em primeiro lugar, sabe o que acontece? Nem sempre é fácil, porque a maior resistência não vem só de fora, vem de dentro, de ideias que você carregou a vida inteira, de medos que foram plantados em você lá atrás, de crenças que dizem, é egoísmo cuidar de si. Você tem que dar conta de tudo e de todos. Só é digno quem se sacrifica pelos outros. Mas me diz uma coisa, em que momento ensinaram para você que se anular é virtude? Porque isso é mentira. Cuidar de si não é egoísmo. Cuidar de si é amor próprio, é maturidade emocional, é respeito pela única vida que você tem. Só que quebrar essas barreiras invisíveis dói. Dói porque exige que você questione tudo o que te ensinaram. Dói porque às vezes você vai se sentir culpado por escolher o que é melhor para você. Dói porque pela primeira vez você vai perceber que algumas relações, alguns ambientes e algumas rotinas só existiam porque você aceitava se colocar em último lugar. E aí vem o medo. Medo de decepcionar, medo de ser julgado, medo de ficar sozinho. Mas deixa eu te dizer uma coisa que pode mudar tudo. A verdadeira solidão não é estar sem pessoas ao redor. É estar cercado de gente, mas distante de si mesmo. Quando você se prioriza, você pode até perder algumas coisas no caminho. Pode perder a aprovação de quem se beneficiava do seu esquecimento de si. Pode perder alguns papéis que você carregava por obrigação. Pode perder a sensação confortável de estar fazendo o certo aos olhos dos outros. Mas o que você ganha? O que você ganha? Ganha autenticidade, ganha leveza, ganha energia, ganha de volta a sua própria vida. E isso, meu amigo, minha amiga, não tem preço. Você começa a construir uma existência que faz sentido de verdade. Uma vida onde você é autor e não apenas personagem de uma história escrita pelos outros. No próximo e último capítulo, a gente vai falar sobre como consolidar essa transformação e como viver, de forma real e plena, a vida que você sempre mereceu. Mas por agora, te deixo com essa pergunta profunda. De quem é a vida que você está vivendo? Sua ou de todo mundo, menos sua? Agora que você entendeu que mudar o foco para si mesmo é uma necessidade, não um capricho, vem o momento mais bonito dessa jornada. Você começa a se tornar quem sempre foi para ser, porque finalmente você para de viver uma versão editada de si mesmo para agradar. Você para de se esconder em papéis que nunca te representaram. Você para de se diminuir para caber em lugares apertados demais para a sua alma. E o mais incrível é que quando você se concentra em si de verdade, você não se fecha para o mundo. Você se abre para ele. Se abre com autenticidade. Se abre sem máscaras. Se abre sem precisar da validação constante dos outros. Você passa a fazer escolhas baseadas no que te alimenta, no que te impulsiona, no que faz sentido para sua essência, não mais no que esperam de você. E sabe o que acontece? Quando você vive assim, você inspira. Inspira porque vira luz de verdade. Não para impressionar, mas para mostrar que é possível. As pessoas ao seu redor sentem a diferença. Sentem a sua presença mais forte. Sentem a sua energia mais limpa. Sentem a sua verdade vibrando sem esforço. Mas mais importante que isso, você sente. Você sente que pela primeira vez em muito tempo está caminhando no seu próprio caminho. E a vida, que antes parecia pesada, começa a fluir.
As coisas que não eram para você se afastam naturalmente. As relações que não respeitavam a sua essência caem por si mesmas. E no lugar disso, surgem conexões reais. Surge espaço para novas possibilidades. Surge força para construir a vida que você merece viver. E tudo isso porque um dia você teve a coragem de mudar o foco, de parar de gastar sua energia tentando se encaixar e começar a investir ela em algo que sempre esteve esperando. Você. Não é egoísmo, não é vaidade, é sabedoria, é maturidade emocional. É compromisso com a única pessoa com quem você vai passar a vida inteira, você mesmo. Então, agora que chegamos até aqui, eu volto ao começo dessa conversa e te pergunto de novo, só que agora de um jeito diferente. E se hoje fosse o primeiro dia em que você decide, de verdade, se concentrar em você e mudar a sua vida, você pode começar agora, com uma pequena decisão, com um simples não, com um passo em direção ao que pulsa aí dentro, porque no fim das contas, a vida que você sempre sonhou começa exatamente no momento em que você decide parar de se abandonar.